sabe o que é apologia? Já ouviu falar sobre a apologia da fé cristã? Não. Esse vídeo nós vamos tratar sobre essa temática. Vamos falar sobre a apologia da fé cristã e quais são os seus fundamentos. Vamos juntos aí nesse aprendizado? A palavra apologia significa defesa. Você vai defender uma causa, um pensamento, uma ideia, vai defender um fato. Nesse caso, quando nós falamos sobre apologia à fé cristã, nós estamos falando da defesa dos fundamentos da fé cristã, das bases, das doutrinas que são propagadas pelo cristianismo. Sobre esta temática, alguns argumentam, mesmo os cristãos, dizem que não é necessário defender a fé cristã. Se as pessoas não querem aceitar a mensagem do evangelho, se as pessoas não acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus, em Deus, então não devemos perder tempo com essas pessoas, devemos respeitar os seus posicionamentos. Mas afinal, será que isso está correto? Será que realmente é necessário fazer uma defesa ao evangelho? Vamos analisar melhor sobre esse assunto? Primeiramente, quando se fala sobre apologia à fé cristã, estamos falando sobre defesa. Não estamos falando de sair atacando as ideias das pessoas ou o pensamento das pessoas. Não, nós estamos falando em defender aqueles que estão atacando a fé. Então, nesse caso, nós vamos nos posicionar. Nesse texto que nós lemos aqui, Pedro ele está orientando a comunidade, os cristãos, a estarem sempre preparados no conhecimento. Por quê? Eles deveriam responder de forma racional, de forma coerente, com mansidão, sobre a questão da esperança, da fé, o evangelho. Então é natural que as pessoas venham a questionar a fé cristã. Isso a gente pode observar ao longo da história. A mensagem do evangelho, quando foi pregada, a gente acompanhou dentro dos fatos históricos que houve sempre os opositores, aqueles que questionavam, aqueles que perseguiam os cristãos, perseguiam as ideias. Nesse caso, os cristãos têm a responsabilidade, tiveram e permanecem tendo, de estar sempre protegendo, defendendo a verdade da fé. Hoje não é diferente. Muitos questionam as doutrinas cristãs, dizem que já está ultrapassado, distorcem os ensinos, dizendo que não é concebível a moral que Deus estabeleceu através da Bíblia. Então, nesse caso, é necessário sim que haja uma apologia, uma defesa da fé cristã. Quando se fala em apologia à fé cristã, nós precisamos entender que a mensagem do evangelho, as doutrinas cristãs, são um compêndio muito amplo de conhecimento, de verdades, de doutrinas. Nesse caso, quando nós falamos sobre defender a fé cristã, nós estamos falando de uma área muito complexa. Existe dentro do campo da teologia a apologética cristã, que seria uma ciência que estuda como defender os fundamentos da fé cristã. Nesse caso, vai aí se relacionar com a arqueologia, com a história, com a linguagem e com outras ciências para que a fé cristã possa ser melhor compreendida através de uma defesa que prove a sua comprovação. Entretanto, dentro aí de uma explanação sobre a apologia à fé cristã, nós podemos trabalhar aqui três pilares, três pontos importantes dentro dessa defesa. O primeiro ponto, que é o ponto de maior tensão na realidade, comparado aos leigos, aqueles que rejeitam a fé cristã, e hoje nós temos aí um mundo que tem crescido o número de ateus, então nós temos aqui a questão de Deus como sendo uma primeira pauta dentro de uma apologia cristã. Então, na apologia cristã, há a defesa não somente da realidade de Deus, que isso é provado não somente pela fé, mas provado também pela razão.
dentro da defesa da fé cristã, há também a afirmação não somente da realidade de Deus, mas de um Deus único que é transcendente e que ele é imanente, ele se relaciona com a obra criada, ele intervém, ele determina sobre a criação humana e também que ele é o criador de tudo, é ele que sustenta todas as coisas. Então, essa é uma das pautas principais na apologia da fé cristã. O segundo pilar importante e determinante para a apologia da fé cristã está relacionado à Bíblia. Bíblia essa que ao longo da sua historicidade sempre foi questionada, perseguida, porém ela permanece sendo o livro mais lido, o livro que possui mais traduções, o livro que é mais estudado, é um livro, né, que realmente é diferenciado. Nesse caso, na apologia à fé cristã, há sim, né, a base para uma defesa desse livro, não somente como um livro importante, mais do que isso, como sendo a palavra inerrante e infalível de Deus. Então, na apologia à fé cristã, se estuda também os fundamentos racionais baseado em ciência, arqueologia, linguagem, história, para comprovar esta verdade acerca das Escrituras. E um terceiro pilar importante e fundamental na base da fé cristã e que faz parte, né, da apologia à fé cristã está relacionado a Jesus. Jesus, não somente como homem histórico, que já é uma unanimidade, né? A própria história já reconhece a existência de Jesus como homem que viveu em Nazaré. A gente tem da apologia à fé cristã bases e fundamentações para provar que Jesus é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, e que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou, sendo isso um marco na fé cristã, um marco, né, na história da humanidade, para trazer a salvação. Então, nesse caso, a apologia à fé cristã, ela também se fundamenta nesse importante pilar que é sobre a pessoa e obra de Cristo. Pessoal, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa temática, nosso canal, nós temos uma playlist com um curso de teologia, um curso que é composto de 48 aulas, ok? E nessas aulas a gente trabalha aí várias temáticas que vão fortalecer e ampliar o entendimento acerca do conhecimento de Deus, do Evangelho, da Bíblia, de uma forma espiritual, mas precisamente racional, um estudo que possa esclarecer melhor através desse conhecimento importante, que é o conhecimento das Escrituras. Por isso, né, aproveite aí, já se inscreva no nosso canal para estar acompanhando nossos vídeos. Nosso canal é um canal de educação comprometido com o desenvolvimento da sociedade, com o aprendizado das pessoas, através de um conhecimento que é sólido, pautado em verdades que são eternas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!